Olá pessoal, sou o professor Ricardo Escuculha, falo aqui do Departamento de Educação da Unesp Campus São José do Rio Preto e primeiramente gostaria de parabenizar os colegas Newton Domingues e Marcelo Borba por essa excelente iniciativa em criar uma versão multimodal do livro Fases das Tecnologias Digitais em Educação Matemática. Então, nesse vídeo, eu optei por trazer algumas questões, mencionar algumas questões que eu tenho refletido, que eu tenho trabalhado desde a publicação do livro, né? Na realidade, eu pensei em várias questões, algumas demandariam um tempo maior para estar apresentando de forma adequada, mas uma das questões diz respeito à ideia de performance matemática digital, né? Então, desde sua concepção, essa ideia enfatiza bastante a relevância de se abordar de forma profunda a ideia matemática, por meio das artes com o uso de tecnologias. Mas em diversos trabalhos, né, atividades de pesquisa, cursos de extensão, atividades de ensino, né, ao se propor o trabalho com performance matemática digital, o que a gente nota é que muitas vezes a ideia matemática não é trabalhada de forma profunda, a ideia matemática per si. Mas tem algo muito importante que os estudantes e os professores, né, de diversificados níveis de ensino geralmente abordam ao se trabalhar com performance, são sentimentos, emoções, sensações, frustrações, desejos que envolvem o ensino e aprendizagem de matemática. Nesse sentido, considerando nossa concepção de enfatizar a ideia matemática, essas performances criadas não seriam exatamente uma performance matemática digital, mas elas seriam uma performance digital em educação matemática. Então eu vou trazer um breve exemplo aqui, que surgiu a partir de uma atividade de ensino desenvolvida numa turma de graduação em pedagogia, né? Então, eu propus uma atividade na qual grupos de alunos, grupos de aproximadamente 6 alunos, tinham que analisar um livro em educação matemática, né? Então foram formados 7 grupos, tá? Cada grupo analisou um livro. Então, um exemplo de um livro que foi analisado, também da coleção Tendências, é o uso da calculadora nos anos iniciais do ensino fundamental, da Ana Coelho Vieira Selva e Ruth Borba, tá? Então, um grupo de alunos começou a análise do livro durante a aula. Ao longo de uma semana também realizaram em atividades extra sala de aula essa análise, e na aula seguinte os alunos tinham que apresentar. Eles tinham aproximadamente 15 minutos para apresentar o livro em forma de seminário, né? E além disso, eles tinham que escrever uma poesia sobre uma das ideias ou algumas das principais ideias do livro. Então, cada um dos grupos fez essa apresentação e escreveu um poema sobre o livro, tá? A partir dessas poesias, eu criei uma letra de uma música. Então, eu utilizei um dos programas que eu tenho utilizado bastante, é esse programa aqui, o Logic Pro, tá? Então, eu criei uma linha instrumental e depois fui criando mais ou menos uma letra, né, uma primeira versão de uma letra baseada nos poemas dos estudantes, né? Após esse procedimento, eu levei essa proposta inicial de letra e com todos os grupos nós fizemos algumas adequações, algumas alterações, né, para que a letra tivesse um sentido referente bastante próximo do poema e também tivesse uma certa métrica, uma certa sintética com relação à música, à melodia e assim por diante, né? A partir disso, nós gravamos a parte do vocal em sala de aula, né? E aí essa música foi transformada em um vídeo letra, um vídeo lyrics, tá? No caso, foi utilizado um outro programa chamado Final Cut, tá? E aí, por exemplo,
um trecho do poema do livro sobre o uso de calculadoras nos anos iniciais, criado pelos estudantes, dizia o seguinte: tinham outros exemplos que eu queria também comentar, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Então acho excelente essa ideia de se estar dando continuidade a algumas discussões e alguns desdobramentos sobre o livro Fases das Tecnologias Digitais em Educação Matemática, e aguardo ansioso pela possibilidade de criação de mais vídeos para essa discussão, para essa leitura. Tá? Um abraço a todos.